Boa noite. O Código de Defesa do Consumidor, promulgado há mais de 2 décadas, foi uma importante conquista para o povo brasileiro. Ele estabeleceu as diretrizes para proteger as relações econômicas entre empresas e consumidores, mas apesar da relevância, as relações comerciais mudaram e hoje o Código necessita de reformas. Desde 2010, tramita no Senado um projeto que amplia os direitos dos consumidores. Ele aborda assuntos como a regularização do comércio eletrônico, o mercado de crédito e o superendividamento, além da conciliação na resolução de conflitos. O que muda nas relações de consumo no Brasil a partir da criação do Código de Defesa do Consumidor é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. A reforma do Código e todas as nuances que acabaram interferindo na construção de uma sociedade de consumo. E para participar do debate, convidamos a assessora jurídica do PROCON de Pernambuco, Adoleide Folha, a presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e coordenadora executiva da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, Rosana Grimberg. Completa nosso debate o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, Vinícius Calado. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãope. Bem, boa noite. Boa noite. Nós vamos falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, mais particularmente sobre as reformas que estão para acontecer no nosso Código. E um código que, como a gente falou na abertura, tem mais de 20 anos. A gente gostaria de trazer um pouco de informações ainda sobre o histórico desse código, né? O que muda, de fato, nas relações de consumo no Brasil a partir desse código. Eu queria começar essa nossa discussão aqui sobre o código com a Rosana. Boa noite, Rosana. Boa noite, Valdir. Prazer muito grande estar aqui com você, com os ouvintes aí do programa. Veja bem, eu acho que o Código do Consumidor, ele foi um marco na história da cidadania brasileira. Ele é o maior instrumento, na minha opinião, de cidadania do povo brasileiro e da democracia no Brasil. Mudou completamente as relações entre consumidores e fornecedores a partir do momento em que o consumidor passou a ter mais direitos, passou a ter a possibilidade de escolher produtos de melhor qualidade. E a promulgação do Código fez também com que o fornecedor se preocupasse em colocar no mercado produtos e serviços de melhor qualidade e trouxe uma série de benefícios, né, em todas as áreas, porque quase tudo hoje é relação de consumo, não é? Você dirigir é uma relação de consumo, comprando um carro, comprando sua casa, comprando produtos para dentro da sua casa, contratando serviços de marcenaria, de eletricista, enfim, indo a um supermercado, contratando um plano de saúde, tudo é relação de consumo. Então, foi, sem dúvida, um divisor de águas a entrada no Brasil do Código de Defesa do Consumidor, um instrumento, sem dúvida, extremamente avançado, inclusive na época em que entrou em vigor, não é, para os consumidores e para os fornecedores. E acho que houve, na época, assim, uma preocupação geral de todos os operadores do direito em implementar esse Código de Defesa do Consumidor. E quando eu digo todos os operadores do direito, não apenas nós que trabalhávamos em órgãos de defesa do consumidor, mas também os advogados que militavam nessa área, o Poder Judiciário, que se preocupou também em dar decisões favoráveis aos consumidores, né, e mudar essa imagem que nós tínhamos de um consumidor desprotegido para um consumidor protegido. Adoleide, a população, né, os consumidores mais especificamente, ele tem sabido tirar proveito da importância do Código de Defesa do Consumidor ao longo dessas 2 décadas? Tem. Com a criação, né, dos órgãos de defesa do consumidor, inclusive a implementação e aperfeiçoamento desses órgãos, trabalhando a educação para o consumo, quer dizer, orientando o consumidor sobre seus direitos. Isso envolve tanto as entidades civis como os PROCONs, o Ministério Público, né? Hoje que a gente também tem um Ministério Público que está bem atuante na área de defesa do consumidor,
temos mais reclamações dos consumidores. Os consumidores estão conscientes dos seus direitos e estão reclamando. Inclusive, acho que o consumidor hoje é mais exigente, né? Doutor Vinícius, quando o código foi implantado, a gente tinha um país com uma inflação exorbitante, né? Isso foi ainda no período do governo Collor, né? Criado em 1990 e implantado em 1991. Hoje a gente pode dizer que o código está obsoleto, ele precisa realmente de apenas 3 alterações fundamentais, ou ele precisaria de muito mais reformas além das que estão sendo propostas agora e que estão em tramitação no Senado? Excelente pergunta. Inicialmente eu queria agradecer o convite em nome da OAB, da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem, e é um prazer aqui enorme estar aqui ao lado de doutora Rosana Guimberg, da Doleide, para debater essa temática tão rica e tão importante. Inicialmente, o Código de Defesa do Consumidor, é bom que se diga, ele surge por força de um mandamento constitucional. Foi a Constituição da República Federativa do Brasil que determinou, no ato das disposições constitucionais transitórias, que o Congresso Nacional elaborasse um código. E ele veio. Ele veio, como você bem colocou, em 90, teve um período de 6 meses para que as empresas se adaptassem, se organizassem e que ele pudesse ter vigência. E ele foi construído sobre 2 pilares. O primeiro, de equalizar uma desarmonia que existia e que ainda existe entre o consumidor e o fornecedor. A gente percebe nitidamente quem é o pequeno consumidor, e aí todos, né, usando a figura de linguagem, quem é o pequeno consumidor e quem é o grande fornecedor. Qual o poder que tem o consumidor diante do grande fornecedor? Ele tem uma arma. O consumidor ele sai de casa todos os dias armado, com base na Lei 8078/90. Então, esse código, eu não vou dizer que ele está obsoleto, aí já entrando na tua pergunta, e que ele precisa ser reformado, precisa ser feito um novo código. Tanto que a comissão de juristas que elaborou esse anteprojeto, na verdade, que se subdivide em 3 grandes linhas, que a gente pode entrar daqui a pouco, eles trouxeram e costumam trabalhar com a frase atualização do código e não reforma, que seriam, na verdade, pequenas modificações e adequações, porque a sociedade mudou, né? A sociedade de 90 não tinha internet, não tinha o comércio eletrônico, nós não tínhamos um judiciário assoberbado, cheio de demandas, precisando de resoluções rápidas para ações coletivas. A gente não tinha uma população, por conta dessa grande inflação, com capacidade de se comprometer ao longo de vários anos. Hoje em dia, o superendividamento é uma realidade e é preciso que tenhamos mecanismos de proteção ao consumidor, principalmente aquele mais carente. Tem um ponto aqui na lei que fala que se trata de uma lei federal de ordem pública. Eu gostaria que a Doleide explicasse para a gente o que significa essa expressão contida dentro do enunciado da lei. Significa que é para todos, né? É cumprimento de todos, de ordem pública. Então, todos têm que cumprir essa lei, todos os fornecedores. Eu acho que é por aí, né, Rosana? Você pode complementar. É uma norma obrigatória, cogente, que todos estão submetidos a ela e você não tem como dizer, eu não vou cumprir essa lei. Ela tem que ser cumprida e até porque ela surgiu, como o próprio doutor Vinícius lembrou, por força de um mandamento constitucional. Então, ela tem força constitucional, é uma lei obrigatória, é uma lei cogente e de ordem pública, né? E obrigatória, portanto, para todo mundo e que não pode deixar de ser cumprida. Inclusive, quando o PROCON notifica, né, o fornecedor e que ele não comparece, é considerado um crime de desobediência, né? Então, assim, ele tem a obrigação, de qualquer forma, de uma notificação do PROCON, de responder essa notificação. O que me chamou a atenção é que na pesquisa que foi feita, tem aqui um pequeno texto que diz que é uma lei que não pode ser contrariada nem por acordo entre as partes. Exatamente. Porque, na realidade, para ela deixar de ser cumprida, era preciso que houvesse uma nova Constituição, um novo pensamento de se reformar a própria Constituição. Eu queria até aproveitar, Valdir, que você falou aí logo no início, discutiu, fez essa pergunta sobre a reforma do Código, que apesar de os juristas que fizeram esses projetos de lei, né, que chamaram de atualização, na verdade eles foram muito mais além do que uma simples atualização. E eu, pessoalmente, eu tenho uma preocupação muito grande em mexer no Código de Defesa do Consumidor, porque eu acho que ele traz respostas para todas as questões de uma maneira geral. Eu acho que essas atualizações, elas são necessárias,
mas elas não deveriam entrar na principiologia do Código. Elas deveriam ser promulgadas como leis especiais. Esse sempre foi meu pensamento. Como nós temos, por exemplo, hoje, a lei dos planos de saúde, como nós temos hoje o decreto do SAC, tá certo? Então, nós poderíamos ter uma lei especial sobre superendividamento, uma lei sobre a parte do comércio eletrônico, que, aliás, ou regulamentações como está começando a ser feito agora através desse plano de cidadania e consumo lançado pela presidente Dilma Rousseff no último dia 15. E quando eu digo que vai mais além, porque inicialmente esses projetos de lei eles só tinham o objetivo de tratar do superendividamento e do comércio eletrônico, mas já entraram na parte processual do Código, que é uma temática difícil da gente discutir aqui, porque é muito jurídica. Mas o doutor Vinícius sabe disso. Essa mexida que estão pretendendo dar na parte processual, a meu ver, inviabiliza ou, no mínimo, dificulta em muito a propositura das ações coletivas em defesa do povo brasileiro. Então vamos procurar aprofundar agora alguns dos pontos que estão sendo motivo da reforma. Adoleide, por que a população brasileira está tão endividada ao ponto de ser necessário se discutir, né, em forma de lei, o superendividamento? Primeiro, o crédito fácil, né? Hoje, qualquer pessoa pode pedir um empréstimo e não é avaliado a condição financeira dessa pessoa, se vai pagar ou não. E também o consumidor ele não tem a preocupação de ter um consumo consciente, de adequar, né, os seus custos ao que ele ganha, né? Então, isso tem levado ao superendividamento e a nível de PROCON, eles procuram muito a questão do cartão de crédito. Se usa muito, não consegue se pagar, paga o mínimo, os juros são exorbitantes, né? E aí vira aquela bola de neve. O consumidor, por exemplo, que está devendo R$500, se deixa de pagar 2, 3, 4 meses, vai uma dívida para 5, 6 mil reais. Então, eu acho que o que está levando essa questão do superendividamento é o crédito fácil, também, né, ainda a falta de consciência por parte do consumidor de fazer essa relação, né, custos e o que ele está precisando também em adquirir, e a publicidade da questão dos produtos, o estímulo desse consumo. Você compra um celular hoje, esse celular amanhã já não é tão avançado, já sente uma necessidade de se comprar um outro celular e um custo alto. Muitas vezes você não terminou nem de pagar aquele celular que você comprou anteriormente, porque facilita, se divide um bem, uma compra, em 10 vezes. Aí o que o consumidor faz? Sai comprando em várias lojas, porque divide 10 vezes e esquece de somar quanto é que vai dar isso no final. São vários cartões de crédito. Inclusive, só a título de exemplo, estava numa loja de departamento e chegou uma consumidora, não vou dizer que ela é pobre, mas a gente, pelas condições dela, verificava. Ela disse, já usei os meus R$800 da loja Y e vou usar o daqui agora, porque eles dividem. Né? Então, assim, não está tendo essa consciência. Se você me permite, na verdade, houve uma ampliação de pessoas que antigamente não tinham poder aquisitivo, que não eram consumidores no sentido, né, que não tinham realmente poder aquisitivo para tanto, e aí falta, porque elas não têm, né, seja educação formal ou não, a possibilidade de gerenciar essa receita que ela não possui. E aí, aliado isso, aí posso dizer uma certa ganância de instituições financeiras, né, que praticam juros abusivos, muitas vezes extorsivos, e aí, nesse sentido, a reforma, que é pontual no tocante ao superendividamento, não vejo nenhuma dificuldade de ser aprovada como lei espaço, até porque é praticamente criado um novo capítulo no Código. Então, o que é que diz exatamente, doutor por exemplo, acredito que o ponto fundamental, fulcral da questão do superendividamento é a discussão da insolvência civil. Eu não tenho condições de pagar minhas dívidas. Eu aciono o judiciário e diz, olha, fornecedores, estou devendo a vocês, sei que devo, mas estou super endividado. Eu não tenho como manter o mínimo existencial, não tenho como, pagando essas dívidas, garantir o dia a dia da minha família, o alimento da minha família, o básico da minha família. Então, ele pode apresentar, e assim diz a lei, uma proposta de pagamento, ele faz um plano de pagamento, reúne todos os credores,
apresenta aos fornecedores e ao juízo, o juízo homologa, né, um ato judicial homologando isso, e ele vai pagando parceladamente, de modo a não comprometer a sua sustentabilidade. Outro ponto importantíssimo, foi isso que a Doleide também tocou, que está dentro do projeto, é a limitação financeira. Ele não poder gastar, manter um mínimo, ou seja, não comprometer mais do que 30% da sua renda mensal líquida. E isso não é observado de um modo geral. E assim, o quantitativo de demanda judicial que existe hoje no judiciário com essa tese, né, postulando isso, é muito grande. Todos os dias eu vejo demanda dessa natureza. Pessoas que vão a bancos, óbvio, a gente tem que separar joio do trigo. Tem pessoas que muitas vezes, estimulados por quem quer que seja, praticam ato, contraem um empréstimo e vão discutir. Eu estou trabalhando aqui com um consumidor de boa-fé, que é a regra geral, né? Que é a grande maioria. É aquele consumidor que contrai um empréstimo, não consegue pagar uma conta, constrói outro, e aí vai num outro banco e compra o crédito do outro e faz um outro financiamento e vira uma bola de neve. E o Código, essa proposta de reforma, trata de contratos coligados, correlatos, tratando tudo como uma coisa só, para que ele possa litigar, trazer ao judiciário e resolver todos esses problemas financeiros, para que ele não caia na chamada insolvência civil, que ele simplesmente não poder pagar nada a ninguém e não conseguir sobreviver dignamente. Só de certa forma também, né, Doleide, eu acho que reforça o que você falou, assim, ligeiramente, sobre a necessidade de educação para o consumo. Não é? É muito importante, porque são 30 milhões de novos consumidores que entraram nesse mercado de consumo, que precisam ser orientados, que precisam realmente de educação. E eu acho que tem que se trabalhar também essa publicidade agressiva que é feita, de estímulo ao consumo. Isso é uma coisa terrível. Também esse empréstimo compulsório, que vai lá e já tira direto do seu salário aquele valor. Eu tive a oportunidade de ver em reuniões que eu participei aqui mesmo no estado de Pernambuco, de consumidores que entraram de tal forma em dívida que não tinham dinheiro para comprar um remédio que precisava para pessoas que estavam doentes com câncer, outros que tinham problemas renais graves e que não tinham mais dinheiro, estavam andando de sandália japonesa, desesperados, não é? E muitas vezes faziam essa dívida porque o neto, o filho, não é? Muito isso. A impressão que a gente tem é que não existem políticas públicas ainda amadurecidas o suficiente para orientar a população. Verdade. O que a gente percebe é o estímulo mesmo ao crédito fácil, sobretudo com pessoas de idade mais avançada. Então, você tem a facilidade do crédito e depois você fica com a sua renda toda comprometida. Só reforçando, eu acho que essas medidas vai ser muito bom, porque o fornecedor, principalmente o fornecedor o bancário, né, o financeiro, ele não tem interesse nenhum em negociar para o consumidor. Então, tem consumidores que chegam e dizem, eu quero parcelar dentro das minhas condições para eu pagar. Ah, não, tem que ser do meu jeito. Por quê? Ele ganha com juro. Claro. Então, o Tribunal de Justiça tem implantado aí aquela questão de conciliação do superendividamento. O PROCON também, quando o consumidor procura, a gente convida para que haja negociação e o que a gente percebe é que não há nenhuma facilitação por parte dos bancos, né, das financeiras, dos cartões de crédito, em negociar. Se o consumidor chegou àquele momento, chegou essa fatura, eu não posso pagar, você não pode ligar para o cartão e negociar. Essa fatura tem que vencer, que aí já vem mais encargo, vem uma multa e vem os encargos, para depois negociar. Por que não preventivamente? O consumidor chegou à fatura, essa fatura esse mês eu não posso, porque a questão do superendividamento também envolve questões, mudanças financeiras. Uma pessoa que perdeu o emprego, ela deixa de ter uma renda, então ela não tem como pagar aquele cartão. Então, eu acho que essas medidas elas são importantes, inclusive até para coibir também o abuso dos bancos. Né? A base de crescimento econômico do Brasil hoje tem se baseado, tem se fundamentado no estímulo ao consumo. Inclusive, beneficiando, às vezes, e gerando subsídios, né, isenção de impostos para fornecedores, como é o caso do IPI. Então, essas questões a gente precisa ainda aprofundar um pouquinho a discussão em torno delas, mas a gente pediria a licença para chamar o bloco e a gente continua logo após o intervalo. Lembramos que você pode participar do programa através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotv@gmail.com e pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta daqui a pouco.
O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos a reforma do Código do Consumidor. Participam do debate a assessora jurídica do PROCON Pernambuco, Adoleide Folha, a presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e coordenadora executiva da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, Rosana Grimberg. Completa o debate o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Pernambuco, Vinícius Calado. Bem, no bloco anterior, a gente falava sobre o estímulo do governo ao consumo. Até que ponto isso está fazendo bem para o Estado e está fazendo mal para a nação? Vamos começar com o doutor Vinícius. Eu ia justamente pontuar a época em que houve um estímulo à aquisição de veículos, né, para redução tarifária, etc. E você tinha financiamentos em até 80 meses, né? Em 60 meses hoje ainda é comum. Então, né, e nesse momento histórico, financiamento em 80 meses. E um bem, do ponto de vista contábil, ele se deprecia em 5 anos, em 60 meses. Então, a pessoa que compra em 80 meses um veículo 0 km, na verdade, ele não tinha capacidade econômica para comprar aquele bem. E aí ele esquece de fazer a conta do seguro do veículo, o IPVA, né? E isso, ou seja, faz parte de uma falta de política pública, né? De uma ausência, de uma omissão estatal, no sentido de educar esse consumidor a que consumir, que prioridade seria trazida. E quem é que saiu lucrando com isso? Na verdade, a montadora, né, que vendeu o veículo, e a financeira, que muitas vezes a financeira é da montadora, né? E o consumidor, na verdade, feliz da vida naquele primeiro momento, porque adquiriu seu primeiro carro 0 km, mas em poucos meses, possivelmente, se ele não tem capacidade de pagamento, ele vai vir a perder aquele veículo. Adoleide, no caso dos imóveis, também tem muitas taxas ali embutidas, né, que não são reveladas na transação e depois é que a pessoa acaba sabendo que tem que pagar um ITBI, pagar todo tipo de... Não só dos imóveis, mas de uma forma geral, eu acredito que a questão da informação ainda não é suficiente por parte do fornecedor na contratação dos produtos e dos serviços, né? A questão da contratação dos serviços financeiros não se informava, né, qual é a taxa de juros, a prestação, no final, quanto é que você estaria pagando por aquele carro. Muitas vezes você está pagando por 2 carros. Isso a gente também leva para um produto pequeno, para um celular, para uma blusa. Numa loja que financia de 8 vezes, ela não comunicava ao consumidor que tinha juros. Se você fizer a conta, você está pagando em 2 vezes. Então, assim, essa questão da informação, ela ainda é ineficiente. E, assim, a gente sempre que procura, nesse trabalho de educação para o consumo, de chamar a atenção do consumidor antes da contratação de qualquer serviço ou adquirir qualquer produto, buscar todas as informações necessárias para essa contratação. Então, vai desde a compra de um imóvel, de um consórcio, de um financiamento de um carro, da tomada de um empréstimo ao banco. Será que vale a pena eu tomar esse empréstimo? O valor que eu vou estar pagando no final? Ou se eu aguardar e economizar, eu vou comprar à vista, eu vou ter mais lucro, né? Então, acho que tem que ser trabalhado mais pelo fornecedor essa questão da informação. Eu acredito que, se ele informar muito, ele não vende, né? Rosana, na lógica do capitalismo, é muito comum as pessoas quererem consumir para poder se sentir pertencentes a determinadas tribos, a determinados grupos, né? E assim, ou você consome, ou você adquire aquele produto, ou você passa a ser excluído. Isso acontece, talvez, mais fortemente na juventude, mas é uma coisa que acaba pegando todo mundo. Na verdade, não é só na juventude, não. Eu acho que isso está generalizado. Todo mundo hoje acha que precisa ter o celular de última geração. E é preciso se libertar disso. Exato, com certeza. A televisão de última geração. E o que é muito preocupante, não é que é aí que surge o superendividamento, porque a pessoa vai cada vez comprando mais produtos, sendo estimulado a adquirir mais produtos. E nós estamos percebendo também um oposto a tudo isso, que é a falta de qualidade desses produtos que estão sendo hoje lançados no mercado, porque eles estão vendendo em excesso, é muito aparelho celular sendo vendido, é muito aparelho de televisão, é muita promoção para compra em 10 vezes sem juros, né, entre aspas, porque os juros estão lá embutidos. E, na realidade, o que a gente está observando com tudo isso, além do consumidor ficar super endividado, é que os produtos estão quebrando com muita facilidade.
Então, você compra uma televisão que com 3 dias dá um problema, um celular que não funciona, e aí vem o grande problema, porque o estímulo para comprar é muito grande, mas quando você precisa trocar esse produto, aí é uma novela, é uma dificuldade, é uma via crucis do consumidor. Quando a gente fala em estímulo, obviamente a gente está envolvendo também a questão da publicidade. E tem uma pergunta aqui do Fábio Soares Cardoso, da Vila Cardeal Silva. Ele diz: o que os debatedores acham das propagandas enganosas? Os comerciais que colocam um produto por um preço e na loja é outro. Isso é um absurdo. Doutor Vinícius. Essa publicidade é uma publicidade tida como ilícita, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Existem basicamente 2 tipos de publicidades ilícitas. As enganosas, seja por dizer uma inverdade, seja por omitir um fato relevante, ela pode ser enganosa por ação ou por omissão. E a publicidade abusiva, que é ela que se aproveita da inexperiência, de uma situação específica, notadamente dos consumidores mais vulneráveis. Essa prática é uma prática absolutamente desleal, ilícita. O consumidor tem direito a exigir o cumprimento da oferta na forma que ela foi pactuada. O código, sem qualquer reforma, o código é extremamente bem elaborado, né? Na de 90 já garante isso, no seu artigo 35. Então, o consumidor tem direito a exigir o cumprimento da oferta na forma que foi pactuada. Ele deve denunciar esse tipo de abuso às entidades, ao Ministério Público, para que essas empresas sejam coibidas, né, sejam multadas, né, na forma da legislação vigente, de modo que outras pessoas não sejam prejudicadas. Isso é um crime, né? Exatamente. Isso é um crime. Pode ser denunciado até na E o que a delegacia. gente tem observado, que me chama a atenção até, é a questão da publicidade. Eles colocam lá os produtos, muitas vezes não especifica, diz uma televisão, portanto, mas não diz a marca da televisão. Existe uma situação também interessante chamada isca de consumo. Outra coisa, não diz que é enquanto durar o estoque. Como é que você vai saber o estoque dessa loja? Às vezes faz uma promoção relâmpago, e né? lá nessa E não publicidade, não está dizendo isso também, enquanto durar o estoque. Aí o consumidor chega à loja, já não tem mais aquele produto. Mesmo que você chegue às 8 horas, a hora que a loja abre, já não tem. Quer dizer, já vendeu tudo. Teria que haver Aí uma demonstração, já coloca do outro estoque. produto ali, já substituindo e com valor bem superior àquele que foi informado na publicidade. E é como o Vinícius disse, o consumidor tem direito de exigir o cumprimento da oferta. Rosana, existe a publicidade enganosa, a publicidade abusiva, como o doutor Vinícius acabou de colocar para a gente. Mas a publicidade lícita, ela acaba também produzindo certos estragos, porque ela induz ao sem consumo. dúvida Né? alguma. E quem protege o consumidor desse tipo de publicidade? A gente, por exemplo, diante da televisão, a gente é bombardeado por diversos tipos de Inclusive, publicidade você e já acaba deve- indo você já e deve acaba, ter e visto, acaba inclusive, indo na ao televisão, consumo. A promoção mostra as maravilhas de um carro, por exemplo, e depois naquelas letrinhas miudinhas que ninguém lê aquilo ali. É onde estão realmente todas as restrições, limitações e as informações que o consumidor deveria ter acesso e não tem, não é? Quem é que protege o consumidor? Os órgãos de defesa do consumidor, não é? Mas a persuasão é livre, né? Você Não, pode ser persuadido Existem órgãos administrativos, existe o próprio CONAR, que é um órgão administrativo de autorregulamentação de autorregulamentação publicitária e que deveria coibir determinadas publicidades, inclusive não apenas enganosas, mas abusivas também, e que influem diretamente na relação do consumo. Agora mesmo está passando com frequência aí na televisão, não sei se vocês já observaram, uma publicidade que estimula o uso do celular, né, com aquela Massa Fera, né, atriz de televisão, que o rapazinho fica telefonando até que consegue falar com ela e ela pergunta: como é que você conseguiu o meu telefone? Não, eu fui tentando, eu fui ligando até chegar no seu. Quer dizer, isso é um Diz que é estímulo. um serviço barato E também. que é um serviço não, barato. Na realidade, Valdir, eu acho que promoção não existe. O que você vê hoje é muita promoção. Tudo é promoção. Na realidade, é o preço que o produto deveria ser. Você vê hoje os shoppings, antes era uma promoção uma vez por ano. Quando você chega no shopping hoje, tudo está em liquidação. Que liquidação é essa? Em quanto tempo? Quer dizer, você não tem nem como averiguar se você não sabe o preço do produto. Aliás, eu acho que é importante isso que a Doleide falou, de lembrar o seguinte, que o consumidor, ele tem que ter o cuidado, o consumidor tem que ser diligente também, de fazer uma pesquisa. Porque se você entra numa loja, determinado produto está em promoção, de repente você vai em outra que não está em promoção e o produto é até mais barato do que aquele que está lá em promoção.
Então é preciso fazer essa pesquisa, precisa ter esse cuidado. Talvez o maior protetor do consumidor Ou seja seja ele ele próprio. próprio. Né? Com Eu certeza. defendo uma tese que o fiscal número 1 da relação de consumo somos nós, consumidores. Um dos direitos básicos dos consumidores que, infelizmente, não é abordado, pelo menos não com a visão que eu entendo coerente, é justamente a educação para o consumo. Precisaria haver um investimento mais contundente, mais firme, para que os consumidores pudessem ser educados. De que maneira? Da educação formal. Né? Inserir lá, não precisa ser uma disciplina de direito do consumidor, não. Desde a criança. Insere um conteúdo, né? Dentro de um eixo fundamental, insere um conteúdo, né? Dele exigir a nota fiscal, de não estimular o consumo, né? De colocar os direitos básicos ali. Então, a gente precisa ser educado para isso. Né? Se a gente não é educado na escola, a gente não recebe essa educação e não tem essa cultura, a gente vai ter uma geração que vai se perder. Quem sabe na próxima, né? E os meios de Cuidado. comunicação, que são uma concessão pública, que deveriam fazer esse papel, na verdade fazem ao contrário, né? Eles estimulam. Mas graças a Deus estamos aqui, Estamos consertando isso. A TV pública talvez seja uma saída, né, para tudo isso. Rosana, ela é muito séria, a questão da publicidade Com infantil. certeza. Porque aquela criança, ela vê aquele produto, chega num colégio, principalmente quem estuda em colégio particular, muitas vezes o pai faz um sacrifício para pagar o colégio. E quando a criança está naquele meio, quer dizer, aquela história, né? Fulaninho tem, eu tenho que ter. E aí a publicidade lá, dizendo que aquele brinquedo é o melhor, aquela marca de roupa é melhor, aquele sapato. Verdade. E a criança fica e exige do pai hoje que tem que ter aquela marca de sapato. Gente, se nós fôssemos fazer o recorte e tratar apenas do superendividamento, isso daria um programa inteiro. Mas a gente se comprometeu no início a abordar de outros os assuntos. 3 principais pontos da reforma do Código de Defesa do Consumidor. E um deles é exatamente o comércio eletrônico. Eu tenho aqui um texto que fala que o PROCON registrou em vendas pela internet 1.536 reclamações em 2012, ou seja, um número bastante elevado. Né? Por que as pessoas reclamam tanto? Porque há tanto problema na relação entre o consumidor e o fornecedor através da internet. Vamos fazer aqui uma rodada, né, de respostas. Começar por você, Adoleide. Eu acredito porque, inclusive, assim, a questão da falta de informação, a gente volta novamente para essa questão da informação. E também de uma falta de fiscalização, né, dessa questão desse comércio eletrônico. Então, eles têm uma liberdade de ir lá e colocar, de vender o produto. E o que está acontecendo muito é vender e não entregar aquele produto, né? Faz a oferta e não cumpre com essa oferta. E aí vem um segundo ponto, de quem o consumidor vai reclamar. Não tem lá especificando, não tem como você encontrar esse fornecedor. Aí chama-se o site diz, não, eu não sou responsável. Você tenta localizar o endereço da loja que vendeu, aquela loja virtual, você não tem o CNPJ dessa loja. E uma grande dificuldade do PROCON é exatamente notificar esse tipo de fornecedor para que ele seja responsabilizado por essa venda. E aí é um ponto positivo do projeto. O projeto contempla. Inclusive, esse plano agora que foi lançado por Dilma, né? Inclusive tem um decreto novo, onde vem regulamentando ali. Eu achei assim, eu estava lendo o decreto. Eu acho que esse decreto, ele regulamentou aquele dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, porque isso que a Adoleide está falando é uma realidade. A falta de regulamentação é que causa todos esses problemas. Você não tem a quem reclamar, o fornecedor está solto nessa relação e o consumidor totalmente desprotegido, porque ele tem um dispositivozinho no Código do Consumidor que o beneficia. Quer dizer, na verdade, você trabalha com as normas do Código em benefício do consumidor que compra pela internet. E esse dispositivo que permite o arrependimento em 7 dias, porque é uma compra fora do estabelecimento. Mas muitas vezes você não tem nem como se arrepender, porque você não tem com quem tratar, você não sabe nem direito se comprou, não tem informações sobre aquele site, não tem informações sobre o fornecedor. E tem o projeto de lei que está tramitando no Congresso, e agora o decreto que foi lançado através desse plano de Plandec, né, que é o Plano de Cidadania e Consumo, e que ele regulamentou esse dispositivo do Código, tornando clara essa relação, obrigando a informações transparentes ao fornecedor na hora de vender.
ele tem que dar o seu endereço, ele tem que dar o seu CNPJ, ele tem que dar todas as condições do consumidor saber com quem é que ele está lidando e como é que ele troca, por exemplo, um produto se ele vier com defeito. Como é que fica a partir da reforma do Código? Nesse particular, como a doutora Rosana destacou no início, ele cria, na verdade, um novo capítulo. O comércio eletrônico não era previsto, porque em 90 isso não existia, né? A internet atingiu, digamos assim, sua maturidade em 95, então, na verdade, nós temos pouco tempo ainda de comercialização, né? Dessa relação do consumidor da compra virtual. Em algumas determinadas lojas de departamentos, o faturamento da loja virtual é maior do que a loja física. Você vê como esse é um comércio que as pessoas aderiram, né? Eu, particularmente, sou um assíduo consumidor de produtos pela internet, mas só compro de sites que eu entendo como sites seguros. Nunca né? foi pego? Nunca fui pego. Mas aí o consumidor ele pode ser induzido, principalmente por esses sites que comercializam produtos de terceiros, que reúnem informações. Né? Há quem advoga na doutrina, o professor Paulo Lobo, por exemplo, a responsabilidade do provedor de serviço. Você não localiza aquele que postou aquela informação, que vendeu aquele produto, você vai buscar a responsabilização daquele que possibilitou a veiculação, seja pelo Facebook, seja pelo antigo Orkut, ou pelo qualquer site. Por quê? Ali ele prestou um serviço e há uma solidariedade entre os fornecedores. Ele foi usado aquele meio para vender aquele produto. Mas o correto, né, e aí nesse sentido o caminha bem, seja a questão do decreto, seja a questão do projeto de lei, caminha bem e muito bem. Quem tem que estar? O nome da pessoa jurídica, o CNPJ, a forma do consumidor se arrepender, e há uma ampliação disso, a doutora Rosana colocou, uma ampliação desse direito de arrependimento. Então, isso é ampliado, né? Inclusive do consumidor de crédito. Ele simplesmente fiz um crédito consignado. Eu tenho 7 dias para me arrepender, mesmo que eu tenha ido na instituição bancária fazer esse contrato de crédito. Isso é uma novidade, não temos isso atualmente. Né? Então, mas voltando para o comércio eletrônico. Então, se eu pudesse colocar qual é o principal ponto, o ponto-chave da reforma em relação ao comércio eletrônico é um reforço do dever de informar. Porque ele faz com que o fornecedor seja obrigado a cumprir o que o artigo 6º, inciso 3º do CDC já dizia, direito à informação adequada e clara. Isso eu não sei de quem eu estou comprando, eu não tenho informação adequada e clara. Mas, infelizmente, os fornecedores têm que ser obrigados a escrever a frase e colocar todos os pingos nos is e os pontos, né? Porque se eu estou comprando de alguém, eu não sei quem é, você compra uma bermuda, uma calça, na etiqueta vai estar, no mínimo, lá o CNPJ. Com o CNPJ, você digita no site da Receita, você tem todas as informações do fornecedor. Então, com o CNPJ, você tem todas as informações. E a reforma vai além. Vai CNPJ, nome, endereço e a forma para que o consumidor possa exercer. Eu não sei nem que é endereço físico. Eu não sei endereço como nesse é que sentido, vai endereço físico, ficar na prática, porque você agora tem um decreto que regulamenta esse dispositivo existente hoje no Código do Consumidor e existe um projeto de lei, cuja tramitação é bem mais demorada. Então, acredito que o decreto vai entrar em vigor muito em maio, né? Em maio agora 60 dias, né? Exatamente. De forma muito rápida e que com essa regulamentação ele já vai resolver, se não 100%, 90% dos problemas que surgirem. Vamos a mais um intervalo. Lembramos que você ainda pode participar do programa através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta daqui a pouco. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje discutimos a reforma do Código do Consumidor. Participam do debate a assessora jurídica do PROCON Pernambuco, Adoleide Folha, a presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor e coordenadora executiva da Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, Rosana Grimberg. Completa nosso debate o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco, Vinícius Calado. Temos aqui várias perguntas dos nossos telespectadores. Uma delas é de Ivan, de Tegipió. Ele fala: fui resolver um problema por telefone. A empresa me deixou esperando mais de 1 hora. A lei do telemarketing já está em vigor? Qual o tempo máximo que a empresa tem para me atender? Adoleide? Ele não disse qual a empresa. Ele não quis citar a empresa. Então, só explicando, a lei do saque, né, que ela na realidade ela está em vigor, está valendo, mas ela é aplicada apenas para as empresas regulamentadas,
que aí vem a questão da energia, de plano de saúde, dos problemas financeiros. Então, o saque dessas empresas, eles têm a obrigação, quando o consumidor liga, em 1 minuto, transferir essa ligação dele para um atendente. O consumidor tem o direito de fazer essa reclamação. Inclusive, ele pode pedir cancelamento, independente dele estar com débito ou não de qualquer contrato, rescindir esse contrato, reclamar de um serviço, e ele também tem direito à gravação. Mas o que está acontecendo? Nós temos no PROCON muitas reclamações dos saques das empresas, principalmente das empresas de telefonia, que continuam nesse telefone, né, que é disponibilizado do saque, e que inclusive esse telefone ele tem que ser gratuito, um 0800. Tem empresas de plano de saúde que não disponibilizam esse número 0800 de graça. As empresas de telefonia disponibilizam, mas colocam publicidade, e o consumidor antes escuta a publicidade para depois ele ter um momento, por último, é que ele tem a opção de falar com o atendente. Publicidade dos próprios serviços. Dos próprios serviços, que não é para acontecer isso nesse atendimento. Depois uma pesquisa para saber, como é que foi. Então, assim, eles tentam de todas as formas coibir, impedir o consumidor de fazer a sua reclamação. A ideia é você não reclamar. Por quê? Se você vai para a central de atendimento deles, você não consegue resolver. Então, uma das opções para o consumidor é ir exatamente para esse telefone 0800, que tem que ser de graça. O consumidor não tem custo em nada. E aí eles ainda dificultam nesse telefone. Agora, só lembrando que esse decreto ele só vale para as empresas regulamentadas. Então, as empresas de produtos em gerais que vendem produto, não se aplica esse decreto do saque. É até bom lembrar apenas que, em razão desse plano DEC, não é, como está sendo chamado, que é o Plano de Cidadania e Consumo, que foi recém-lançado pela presidenta dia 15, a Anatel está lançando uma consulta pública, está no site já da Anatel, justamente objetivando melhorar esse atendimento ao consumidor e também para melhorar o nível de informação ao consumidor, recebendo sugestões dos próprios consumidores, né, e dos órgãos de defesa do consumidor. Eu acho importante todo mundo participar, né, e dar sugestões justamente para melhorar essa relação. Luiz Carlos do Janga, existe limite na cobrança de juros em empréstimos financeiros? É abusiva a taxa de contratação de empréstimos? Doutor Pois não. Infelizmente, no Brasil não existe um limite ou um teto dos juros, chamados juros remuneratórios. O que a gente tem uma disciplina legal para os juros moratórios, juros por atraso. Tá? Estão previstos lá no 406 do Código Civil. Mas especificamente sobre os juros remuneratórios, aquele que você vai lá e contrata, não existe um limite legal. Contudo, há luz no fim do túnel. Por quê? O judiciário já entendeu, e aí de maneira reiterada, os tribunais superiores, inclusive, o STJ tem posicionamentos dessa natureza, mas aqui eu não quero ser muito técnico. Eu digo o seguinte, olha, se olha para a média de mercado, se aqueles juros foram muito acima da média de mercado, eles são considerados juros abusivos. Um exemplo bem simples. Eu vou financiar um carro 0 km. A taxa de mercado média para aquele tipo de aquisição é 1% ao mês e alguém me cobra 2%, aqueles juros são abusivos. Por quê? Porque ele é 100% mais caro do que o valor de mercado. Então, o consumidor tem, sim, direito a questionar juros. Contudo, sempre olhando para o tipo de operação que ele está fazendo e qual o patamar médio de mercado. Existe uma lei que discipline isso? Infelizmente, não. Isso são decisões do juiz, né? O juiz de primeira instância deu uma decisão, o juiz de segunda instância deu outra, e chegou nos tribunais superiores, chegou no STJ e está convalidado, digamos assim. Há isso em precedentes da justiça, precedentes jurisprudenciais que agasalham esse direito do consumidor. O que é abusivo, e aí também os tribunais asseguram também esse direito, é a questão das chamadas TAC-TEC, né, as taxas de abertura de crédito e taxas outras que são embutidas. Imaginem uma situação, eu já tive um consumidor dessa natureza, comprar uma moto que custa R$5.000 e ele paga R$1.000 de taxa de abertura de crédito. É absurdo isso. Só que ele não sente, porque vai embutir no financiamento em 60 meses, ele não sabe que está sendo cobrado R$1.000. Então, ele não recebe a informação, é cobrado um valor extorsivo e, muitas vezes, a instituição financeira que concedeu em financiamento diz, olha, eu não sou responsável porque esse valor foi para o captador que fez o financiamento. É um duplo absurdo, né? Cobra-se caro do consumidor e ninguém quer se responsabilizar ao fim e ao cabo. O financeiro é ele próprio, muitas vezes, é o próprio banco. E só lembrando que, nesse caso dos juros, infelizmente, o consumidor tem que ir até o judiciário para discutir esses juros abusivos. Em relação às taxas,
o consumidor ele pode reclamar no processo administrativo através do PROCON. Essas questões que a gente está levantando agora, elas não precisam, elas não passam pela reforma, porque elas já fazem parte do código, não é isso, Vinícius? Não, essa limitação dos juros, pessoal, algum tempo atrás, a Constituição da República previu um teto de juros, só que nunca foi aplicado. Né? Um artigo da Constituição previa especificamente um teto remuneratório. Nunca foi aplicado. Esse artigo foi revogado, né, há vários anos atrás, mas nunca chegou a ter eficácia, que era a limitação, teto remuneratório. Teto dos juros remuneratórios. Contudo, como não houve aplicação, isso simplesmente não tinha efeito prático. E quem é que regula isso? É o próprio mercado. Né? O mercado é quem regula isso. Só que o mercado não foi capaz de se autorregular. E aí, nenhuma lesão ou ameaça de lesão escapa do Poder Judiciário. E aí o Judiciário, interpretando bem o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, assegurou aos consumidores que essas cláusulas que abusam, né, que cobram justiça, sejam afastadas do contrato. Inclusive, o consumidor ele não tem nem como discutir essa cláusula, porque é uma cláusula de adesão. Ou você contrata ou contrata, então você não compra. Aí... Certo, nosso tempo já está agora chegando quase ao final e a gente ainda falta falar sobre a conciliação. E Vinícius, o que vem a ser a ação coletiva de consumo ou a convenção coletiva de consumo? E de que forma isso é tratado agora, no momento em que o Código passa por essa reforma? Veja só, na verdade, a comissão, em 2010, essa proposta aconteceu, foi instituída a comissão de juristas que apresentou em 2012 3 grandes projetos, divididos em 3 linhas. Essa sobre o superendividamento, que nós já conversamos, outra com a linha do comércio eletrônico e a terceira das ações coletivas. Qual é a relevância das ações coletivas? Primeiro, uma demanda individual, ela se repete, chamado interesse individual homogêneo. Eu tenho uma lesão, outra pessoa tem uma lesão, milhares de pessoas têm lesões. E aí, uma entidade como, por exemplo, a ADECOM, ou a própria OAB, ou o próprio PROCON, pode interpor uma ação civil pública e tutelar essa coletividade de interesse numa única ação. Então, o juiz vai decidir uma única ação e vai beneficiar todas aquelas pessoas envolvidas. Né? O que é que o Código, o que é que a reforma nesse projeto, esse PLS do Senado traz, esse projeto de lei do Senado? Ele busca regulamentar essas ações coletivas. E nessa regulamentação, ele principia com um acordo. Então, a empresa seria chamada para um acordo, não surgindo daí um acordo, aí sim ela teria prazo para contestar e replicar. Mas, assim, como a doutora Rosana disse no início, existem muitos detalhes técnicos que a gente talvez não tivesse tempo suficiente para tratar aqui ou para transformar isso numa linguagem mais leiga. Mas são muitos poderes que são dados ao juiz e é uma regulamentação bem complexa, tratando sempre desse particular. Uma entidade que tem a legitimidade para propor a ação, protegendo um grande número de consumidores, começando sempre por essa tentativa de conciliação. Rosana? Não, a meu ver, se há alguma coisa que andou bem nesses anos todos, foi justamente a ação coletiva, a ação civil pública em benefício da sociedade. São no Brasil todo, claro que, como tudo, não é, precisa de um ajuste ali, de um ajuste num determinado ponto ou no outro, mas, de uma maneira geral, a lei de ação civil pública, ela tem funcionado e são inúmeras as vitórias obtidas no judiciário em favor dos consumidores, em favor de outros direitos e interesses difusos e coletivos, né, que beneficiam a sociedade de forma indistinta. E me parece que essa reforma no momento, essa específica, né, da parte processual, é absolutamente desnecessária e ela vem, na verdade, complicar a propositura dessas ações. A mim parece que representa um retrocesso e não um avanço. Mas eu volto a repetir, é uma questão extremamente técnica para a gente abordar aqui em tão pouco tempo, para poder explicar esses detalhes. Né? O importante... Eu acho que só reforçando essa questão dessa conciliação que antecede o fornecedor, aí, de uma forma geral, ele teve todos os momentos para essa conciliação. No primeiro momento, quando ele procura a empresa, geralmente o consumidor hoje, antes de procurar um PROCON, antes de procurar a ADECOM ou o próprio judiciário, ele sempre tenta fazer uma conciliação junto a esse fornecedor. Então, depois que está tudo instalado, vai dar mais uma oportunidade, dificultando a implementação dessa depois ação. Que a ação já até porque proposta, no próprio judiciário, depois da ação proposta, pode haver essa fase dessa conciliação. Na verdade, é uma inversão, né? Porque, assim, o artigo 125, o CPC, o Código de Processo Civil, ele prevê que o juiz, a qualquer tempo, ele pode tentar a conciliação. Essa norma, na verdade, ela traria para o primeiro momento. O primeiro momento seria um momento de conciliação. Não conciliado,
é que se passaria a fase, digamos assim, contenciosa. Mas a pergunta que você me fez envolvia também a questão dos acordos ou convenções coletivas de consumo. E aí, Rosana tem uma história aí com isso, acho que é importante ela destacar. Na realidade, é uma possibilidade que foi dada pelo Código do Consumidor em uma linguagem que as pessoas possam entender, e que um representante de fornecedores e um representante de consumidores possa fazer um acordo, um termo, não é, em que beneficia a todas aquelas pessoas interessadas naquele determinado tempo. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a ADECOM, ela realizou aqui em Pernambuco a primeira convenção coletiva de consumo do Brasil, certo? Que foi uma convenção coletiva que foi celebrada entre a ADECOM, que foi o representante dos consumidores, e a ADEME, representante das construtoras aqui no estado de Pernambuco, regulamentando a relação entre consumidores e construtores e solucionando uma série de dificuldades que estavam existindo na compra de imóveis, principalmente na parte publicitária. Certo, eu pediria que as próximas respostas fossem bem objetivas, assim, no sentido de serem rápidas, né? Para que a gente possa atender aqui essa participação dos telespectadores. Tem uma pergunta que é do Caio Peixoto, da Boa Vista. Assisti a um documentário sobre a indústria do débito, em que, perto da data de vencimento de contas, os bancos diminuíam o número de caixas funcionando para impedir que as pessoas pagassem em dia. Isso acontece também aqui no Brasil? Olha, na realidade, esse problema, né, da fila nos bancos é congênito, né? Você vai a uma instituição financeira hoje, apesar de a gente ter uma lei municipal que estipula o tempo mínimo, né, de 15 minutos para os dias normais, dias que antecedem feriados ou início de mês, 30 minutos, mas não se cumpre isso, né? Não se cumpre. Então, assim, as filas, e aí eu entendo que isso tem que passar por uma política do banco de melhorar essa prestação de serviço, contratando mais funcionários. Né? Edinalva do Cavaleiro, ela tem um cartão de crédito desde 2009 e quando recebeu o cartão chegaram outros 2. Desde 2009 ela paga a anuidade de 3 cartões, dos 2 bloqueados e 1 em uso. Quer saber como pode recorrer contra essa atitude abusiva da empresa de cartões? Primeiro, ela não deveria nem ter pago essas anuidades, porque ela não, pelo que eu entendi, ela não solicitou os 2 cartões que vieram a mais, não é? Então, se chegar um cartão desse, você não desbloqueia, Não, se você não solicitou, é considerada amostra grátis e ela não, uma prática abusiva. Uma prática abusiva. E ela deve tentar, primeiramente, junto à própria administradora de cartão de crédito, cancelar esses 2 cartões, mas como ela já andou pagando, né, isso aí, seria interessante ela procurar o apoio de um órgão de defesa do consumidor. Inclusive, ela tem, desses 2 cartões que ela não desbloqueou, a devolução dos valores que foram pagos dessas anuidades. Machado da Madalena, por que o PROCON proíbe o preço diferenciado entre pagamentos com cartão de crédito e em dinheiro? Na realidade, não é o PROCON, né, que proíbe, né, é um entendimento da legislação, né, de ser considerada uma prática abusiva essa diferença entre um valor à vista e o valor do cartão de crédito. No entanto, isso é praxe no mercado. É praxe, mas a gente tem multado muitas existe uma diferença entre o rotativo, que é considerado pagamento, vou pagar no cartão, débito ou crédito, o pagamento, é considerado um pagamento à vista. À vista, Se eu vou pagar em dinheiro, no cartão de débito ou no cartão de crédito, é considerado um pagamento à vista. Agora, se eu vou fazer um contrato de financiamento, parcelar em 12 vezes, etc. Mas aí os juros é do cartão de crédito. E aí, mas assim, o crédito, se eu for lá e pago, eu não posso ter preço diferenciado, porque eu estaria tratando diferente aquele que vai pagar em dinheiro daquele que vai pagar... O que a gente observa é que, às vezes, não o preço é esse. Se você comprar à vista, você tem um desconto. Aí, então, isso é uma forma de burlar. Na realidade, todo preço é à vista, né? Eles têm uma justificativa para tudo. Na questão das taxas que eram cobradas nos cartões de crédito, todo dia eles mudavam o nome das taxas. Taxa de manutenção, resumindo, o Banco Central determinou que só pode ser cobrada anuidade. E aí eles dizem que é um desconto. Eu entendo que não. Se você está pagando dinheiro e está pagando o cartão no rotativo... Mas quem vence essa quebra de braço é sempre o fornecedor, né? Aí é que está. E é como a gente volta... É difícil essa questão de você, do consumidor... No projeto trata isso de maneira bem específica. Fazendo inclusive a distinção do que é comprar no rotativo. Porque é o seguinte, o contrato de cartão de crédito é um contrato triangulado. Você tem o consumidor,
a empresa, a bandeira de cartão de crédito, que você pode ou não financiar esse valor, e o comerciante. E aí o comerciante quer, porque não quer pagar taxa nenhuma. E se ele optou por fornecer o cartão de crédito para o seu cliente, ele é que deve assumir esse ônus. Se ele vai gastar mais 5%, mais 2%, E outra coisa, ele deve assumir ele isso também e não não pode repassar para o limitar consumidor. o valor na venda de cartão. É, Há alguns acontece fornecedores também, que só tem dizem que só vende a partir de R$10, R$20. A gente tem uma lei estadual específica que trata desse assunto, dessa questão de que não pode limitar. E Se ele se cheque é a dispõe, mesma coisa. se ele se dispõe a vender em cartão, tem que vender em qualquer valor. E só colocando Concluindo, por favor, que a gente está encerrando. Vamos ser rápida. É como ele diz, a questão do rotativo. Se for parcelado, vai existir os juros e pode haver essa diferenciação em virtude dos juros, que é praticado pelo cartão. Infelizmente, a gente não pôde hoje contemplar todas as perguntas daqueles que estiveram interessados em participar, né, com o seu posicionamento. Mas fica aí o nosso agradecimento e a gente agradece também a presença de todos vocês. Lembrando que a Opinião Pernambuco volta amanhã. A todos, muito obrigado e uma boa noite.